no último ano de vida dele, ele sempre exerceu todas as funções sacerdotais dele. Se desconhece do período que ele tenha ficado internado por tanto tempo, sabe, doente por tanto tempo, deixado de lado as atividades monásticas dele. Passou por tudo que passou. Durante a vida toda, né, recebeu a bênção da saúde. Nos últimos dias de vida, ele mal se alimentava, né? Mesmo assim, ele se mantinha firme, né? E no último dia de vida dele, ele ainda, segundo relatos do sobrinho dele, Mizoguchi Akira, ele levantou, foi ao banheiro, fez as necessidades, né? Se purificou, né? Se trajou para, né, às 2 horas da madrugada, né, falecer no dia 1º de novembro. Né? Foi relato do Sr. Mizoguchi Akira que tomou o pulso dele nesse exato momento. São coisas que uma pessoa comum não consegue entender, mas com certeza é devido à força da fé dele. Ele, com certeza, ele, cumprindo a missão dele, ele encurtou o seu caminho para a iluminação. Atingir a iluminação é você chegar a um ponto, seu espírito, a sua alma chegar à perfeição, até a virtude máxima, para não merecer o renascimento. Quer dizer, merecer entre aspas, né? Para você não renascer. Se você renasce, você sofre. A iluminação é cessação de sofrimento, e cessação de sofrimento é cessação, é o corte, a interrupção do ciclo de nascimento e morte. Ele teve um período que ele ficou sob os cuidados da família Mizoguchi em São Paulo, tá? Mas ficou junto com a família, né? E conviveu. Foi um período interessante para a família ter essa proximidade, né? Nos últimos anos de vida dele. A família Mizoguchi, né, cuidou muito bem dele nesse período. O mestre Barag se comunicou pela última vez no dia 29 de outubro de 1971. Estava profundamente debilitado, mas sereno. Os médicos ficaram espantados por ele não apresentar febre nem reclamar de dores. Nos seus últimos dias, recebeu orações de discípulos e fiéis em vigília. No dia 1º de novembro, último dia de vida do mestre Barag, ele se levantou e caminhou sozinho. Tomou banho e voltou para o seu leito. Ao seu lado estava o discípulo Oikawa e o fiel Akira Mizoguchi. Eles sentiram as últimas pulsações do mestre Barag, que foram acompanhadas pelas orações do mantra sagrado. O projeto da torre, lá do Templo de Lins, né? Um projeto assim que seria o marco da expansão do budismo no Brasil, né? No solo que se tornou, né, por essa edificação do templo lá, um solo sagrado também, que agora se tornou no mausoléu, né? Então, ele foi sepultado no cemitério da cidade e anos atrás, né, ele foi transferido, as cinzas dele foi transferida para essa torre de Lins. Então hoje é onde o Ibaragi Nisui Shonin se encontra, né? E as pessoas anualmente fazem caravanas para visitar o templo, para visitar ele. Não se imaginava que serviria para isso também, que se tornaria um mausoléu. Mas o dia da inauguração da torre, né, foi chamado de o seu funeral em vida. Geralmente a gente faz o funeral depois que alguém morre. Todos os templos do Brasil realizaram cultos póstumos em homenagem ao mestre Barag a cada 7 dias. No 35º dia, uma cerimônia reuniu mais de 600 pessoas no templo Nikkyoji, na capital paulista. Toda a missão que nós fizemos aqui no Brasil vai estar intimamente ligada com a missão do mestre, a importância da vida do mestre Ibaragi Nisui Shonin. Isso é inevitável. Eu não sou japonês, não tenho nem descendência, mas sigo os passos dele, né? Depois de ter vivido a trajetória dele e aprendido com a vida dele,
Depois da edição do livro, eu nunca mais fui o mesmo, né? E tudo que eu faço é para demonstrar estar seguindo os passos que ele deixou. A gente vê em São Paulo, né, que é muito enraizada, assim, né? A gente vê é impressionante andar não só nos bairros tradicionais, naquilo que são os bairros tradicionais do Japão, mas como que a gente tem amigos que são descendentes, vizinhos, como que isso acabou se introjetando na comunidade brasileira hoje de uma maneira um pouco mais natural. E vai além da comida, vai além do modo de vestir, enfim, vai além dessas questões um pouco mais que são mais visíveis, assim, né? Vai da própria percepção, eu acho, de que nós conseguimos, se nós quisermos, nós podemos acolher comunidades aqui no Brasil. Essas comunidades podem se ver acolhidas e se identificar depois como brasileiros, descendentes, ou enfim, como uma identidade que se constrói, né? Uma identidade única, digamos assim, uma identidade única com diferenças, mas uma identidade única brasileira, né? O trabalho, assim, a parte espiritual das pessoas, né? Eu acho que é uma coisa que é a única coisa e é a última coisa que sustenta o ser humano, né? Porque, por exemplo, umas coisas que a gente sabe é que lá no Amazonas, algumas pessoas até se suicidaram porque não tinha como sobreviver. Tudo que plantava, diz que no dia seguinte as formigas, os bichos tinham comido e nada vingava. Então a pessoa fica desesperada, não tem mais como viver porque nada se produz, né? Então essas pessoas que se suicidaram no Amazonas, eu fico pensando, era porque faltou esse suporte espiritual, né? Se tivesse um religioso que desse uma visão, né? Parte psicológica e espiritual é o que sustenta o ser humano. Então eu acho que o Ibaraki-san, eu imagino que deve ter ajudado muitas pessoas, né? Só o fato de ele existir, só o fato de ele fazer o culto dele, eu acho, talvez, né? Não sei se ele fazia no fim da tarde, não sei como é que eram as coisas, mas o fato de ele existir, eu acho que já era um suporte grande para as pessoas. Saber que tem um monge, né? E que está lá, que pode transmitir, então, essa sabedoria mesmo do budismo. Eu acho que sempre é um caminho de sustento espiritual mesmo. Eu acho que foi o homem certo, né? Não, foi o homem certo para isso, porque graças a Ibaraki-san que o HBS está desse tamanho no Brasil. Fora do Japão, o HBS é o segundo maior do mundo, né? Assim como descendente de japoneses no Brasil é o maior do mundo fora do Japão. O trabalho que Ibaraki Nisui foi muito grandioso, muito importante. Eu acho que hoje é uma igreja bastante respeitada. Inclusive, aqui no Brasil, essa igreja hoje ele fez uma coisa muito importante, que é essa integração descendentes japoneses e brasileiros. Então eu vejo, por exemplo, dentro dessa organização religiosa que o Ibaraki Nisui criou no Brasil, hoje nós temos, por exemplo, o monge Correia, né, que é descendente de brasileiro, ocupando uma alta situação dentro da igreja, uma coisa muito e também eu acompanhei a modernização. Hoje você vê dentro assistir um culto dentro da igreja, adaptando tudo para integrar os brasileiros e os descendentes japoneses. As pessoas não precisam ter mais facilidade da linguagem japonesa e poder acompanhar e seguir essa religião. Eu acho que
o que ele deixou aqui vai... Meu pai, se estivesse vivo, ficaria, olha, admirado e ficaria contente, porque o que Ryo Mizuno queria era que quando os japoneses chegassem aqui, ficassem, não como eles... A primeira leva veio para o Brasil pensando em ficar rico em 2, 3 anos e voltar rico para o Brasil, para o Japão. Né? Só que meu pai era contra isso. Ele sempre dizia, o Brasil é um povo brasileiro, está recebendo nós aqui no Brasil, nós vamos trabalhar, vocês têm que casar com brasileiros, né, e se misturar as raças para ter uma coexistência pacífica. Né? Não pensar assim como estão falando aí que querem voltar para o Japão em 2, 3 anos ricos. É assim, vocês têm que, primeiramente, se forem bem-sucedidos aqui, vocês têm que agradecer aqui como uma segunda pátria. Aqui, vocês não podem pensar em sair correndo, ganhar dinheiro e sair correndo do Brasil. Tem que agradecer. Né? E hoje, meu pai, Ryo Mizuno, se visse até bonsai brasileiro temos aqui, né? Ele ficaria admirado e ficaria contente, porque era isso que ele queria. Então, o budismo tem uma importância muito grande aqui no Brasil também. E o nosso Ibaraki Nisui que foi ele foi o primeiro, né, o que, vamos dizer assim, religioso budista no Brasil. Por que a expansão do budismo primordial é tão importante? Será que ela pode realmente mudar a vida das pessoas? Será que tanto sacrifício do mestre Barag valeu a pena? Nunca conheci o mestre Barag, mas veja só, em 1977, ainda com os meus 17 anos, morava na cidade de Itaguaí, estado do Rio de Janeiro, quando fiz amizade com um casal de Niseis. Eles me convidaram para participar do culto budista nessa mesma cidade. Então eu fui conhecer, e aí que entendi o porquê deles serem tão amáveis e felizes com a família, com os amigos e até estranhos. Quem diria que mais de 40 anos eu estaria aqui contando a história do mestre que trouxe o ensinamento que eles praticavam. Eu sei da responsabilidade que foi narrar a trajetória de um mestre que se dedicou a uma missão árdua até as últimas consequências para alcançar seu objetivo. Mas tudo valeu a pena, né? Seus ensinamentos estão aí, para quem quiser saber mais e ter uma vida repleta de paz. Dar a vida por outra pessoa, com humildade, com esforço, com dedicação, são coisas simples, mas que nós não conseguimos fazer. E a figura dele mostra que, embora tenhamos tantas dificuldades na nossa vida, você não pode deixar de acreditar. Enquanto você ora o Namyo Renge-kyo, enquanto você pronuncia o Dharma Sagrado, sempre vai existir uma saída. E que não existe derrota. Ela faz parte da nossa vida, mas que é possível a gente reverter qualquer tipo de situação. Jamais desistir do seu objetivo e jamais desanimar. Quando você acha que vai desanimar, ore a oração, o Dharma Sagrado, pronuncie o Namyo Renge-kyo, que com certeza vai haver uma saída. Oramos pela harmonia do universo, através da prática de virtudes, do aperfeiçoamento espiritual e da solidariedade dos seres. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Muito obrigado. Eu queria esse encontro e ainda quero. Eu vou encontrar com ele. Obrigado.